O marido infiel riu enquanto assinava os papéis do divórcio até que o juiz leu o testamento do pai. Já resolvi tudo, Emily. Metade da casa do lago será minha, junto com o fundo fiduciário. Você pode agradecer ao seu falecido pai por isso. Essas foram as últimas palavras que Mark Van Benz disse à esposa rindo, antes de cair na gargalhada e assinar os papéis do divórcio como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Ele não fazia ideia de que seu pai havia reescrito seu testamento pouco antes de morrer, e o juiz estava prestes a ler tudo ali mesmo no tribunal. O que aconteceu depois fará você questionar tudo o que acredita sobre amor, traição, justiça, herança e vida após a morte. Espectadores, vocês já confiaram em alguém tão completamente que a traição dessa pessoa pareceu um golpe físico no peito? Como lidaram com isso? Compartilhem suas opiniões nos comentários. A manhã de 15 de outubro começou como qualquer outra terça-feira no centro de Chicago. Mas Emily Wessler sabia que seria um dia que mudaria tudo. Ela estava diante das janelas enormes de seu escritório de arquitetura, observando a cidade despertar 2 andares abaixo. O horizonte que ela ajudara a moldar com seus projetos inovadores agora parecia obra de uma estranha. O celular dela vibrou. Outra mensagem da advogada dela, Janet Rodrigues. Tribunal às 14 horas. Preparada para isso? Preparada. Emily estava preparada há 18 meses, desde que encontrou extratos de cartão de crédito mostrando cobranças em joalherias que ela nunca tinha visitado, restaurantes onde nunca tinha jantado e um apartamento no centro da cidade que ela nunca tinha visto. O apartamento onde Mark instalou sua mais recente paixão, uma assistente jurídica de 26 anos chamada Stephanie, que postava suas aventuras românticas nas redes sociais. Enquanto Emily trabalhava 60 horas por semana para construir o futuro deles, a ironia não lhe passou despercebida. Ela projetou casas para outras famílias, apenas para ver seu próprio marido destruir a dela. A assistente de Emily bateu suavemente. A papelada de Morrison está pronta para revisão e sua reunião das 11 horas foi cancelada. Obrigada, Sarah. A voz de Emily permaneceu firme, profissional. Ela havia aprimorado essa fachada ao longo do último ano e meio. Uma mulher bem-sucedida no controle, mesmo com seu casamento desmoronando a portas fechadas. A verdade era mais complicada. Mark Evans, seu marido há 12 anos, não era apenas infiel. Ele era calculista. Cada caso era cuidadosamente planejado, cada mentira meticulosamente elaborada. Ele a manipulava com tanta habilidade que ela começou a duvidar da própria sanidade. Quando ela o confrontava com provas suspeitas, ele a fazia se sentir paranoica. Quando ela questionava suas chegadas tarde da noite, ele a acusava de ser controladora. Mas Emily Wessler não construiu um escritório de arquitetura de milhões de reais sendo ingênua. Ela contratou secretamente um investigador particular, documentou tudo e pediu o divórcio com a mesma meticulosidade que aplicava aos seus projetos de construção. Sem drama, sem cenas públicas, apenas uma justiça fria e calculada. O que ela não sabia era que Mark entendia sua compostura como fraqueza. Ele se gabava para os colegas sobre como havia lidado com Emily, como havia conseguido metade da fortuna da família dela e que ela era orgulhosa demais para jogar sujo. Ele não fazia ideia do que o esperava. Enquanto Emily reunia os documentos para sua audiência final, ela pensou em seu pai, Harold, que havia morrido apenas 2 meses antes. O funeral dele foi a última vez que ela e Mark apareceram juntos em público, mantendo a fachada de um casal enlutado. Mesmo assim, Mark mandou uma mensagem para outra pessoa durante o funeral. O tribunal a aguardava, junto com o fim de tudo em que ela sempre acreditara sobre amor, lealdade e justiça. O tribunal do condado de Cook fervilhava de atividades depois do almoço. Advogados circulavam entre as salas, seus sapatos caros ecoando no piso de mármore que havia testemunhado milhares de casamentos desfeitos.
Emily chegou 15 minutos mais cedo, vestindo um terno cinza escuro impecável e uma postura inabalável. Mark chegou 10 minutos atrasado, pavoneando-se como um pavão, ostentando um relógio de grife reluzente e aquele sorriso arrogante estampado no rosto, como se fosse o dono do prédio. Ele trouxe Stephanie. A audácia era impressionante. Ela estava sentada na galeria, com o cabelo loiro impecavelmente penteado, mexendo no celular como se fosse um passatempo. A juíza Morrison, uma mulher séria de quase 70 anos, abriu a audiência. Evans versus Wessler, sentença final de divórcio. Janet Rodrigues apresentou o caso de Emily com precisão cirúrgica, bens documentados, infidelidade comprovada, um acordo, termos claros. Emily manteria seu escritório, os bens de sua família e, mais importante, sua dignidade. O advogado de Mark, um astuto predador corporativo chamado Davidson, pintou um quadro diferente. Ele alegou que Mark merecia metade de tudo, afirmando que havia apoiado a carreira de Emily emocional e profissionalmente. As mentiras escorriam de sua boca como mel em vidro quebrado. Mas foi a reação de Mark que surpreendeu a todos. Quando a juíza Morrison começou a ler os termos finais do acordo, ele começou a rir, praticamente gargalhando no tribunal, durante o processo de divórcio que encerraria legalmente seu casamento de 12 anos. Algo engraçado, Sr. Evans. A voz da juíza Morrison era capaz de congelar o inferno. Mark ajeitou a gravata. Aquele sorriso arrogante era inabalável. Só de pensar em novos começos, meritíssima, novos começos e tudo mais, Emily se sentiu mal. Mesmo agora, diante do fim do casamento, ele representava o papel de um homem confiante que se reerguera, pronto para pegar seu dinheiro e seguir em frente. Stephanie riu da galeria. A juíza já tinha visto homens arrogantes antes, mas o desrespeito de Mark a enfureceu. Sr. Evans, sugiro que leve esse processo a sério. Mark assentiu ironicamente, pegando sua caneta tinteiro dourada, a mesma que Emily lhe dera no 5º aniversário de casamento. Ele assinou cada página com gestos teatrais, ocasionalmente olhando para Stephanie e piscando. Aqui, anunciou, deslizando os documentos sobre a mesa. A liberdade nunca foi tão preciosa. Emily assinou silenciosamente, com movimentos controlados e deliberados, sem drama, sem lágrimas, simplesmente o fim de um capítulo que ela já havia encerrado em seu coração. Mas algo estava errado. A juíza Morrison franziu a testa para a tela do computador, os dedos pairando sobre o teclado. O escrivão se aproximou do estrado, sussurrando com urgência. A expressão da juíza mudou de irritação para confusão. E depois, para algo que fez o coração de Emily acelerar. Parece haver uma complicação, anunciou a juíza Morrison. A voz dela cortou a comemoração de Mark como uma espada. O riso de Mark morreu na garganta. O tribunal ficou em silêncio, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes e pelos sons distantes do trânsito de Chicago entrando pelas janelas grossas. Que tipo de complicação? Perguntou Janet Rodrigues, levantando-se da cadeira. A juíza Morrison ajustou os óculos de leitura e estudou os documentos que acabavam de ser arquivados. Recebi uma notificação urgente de inventário referente ao espólio de Harold Wessler. Aparentemente, há bens em disputa que impactam diretamente este acordo de divórcio. Emily sentiu o sangue gelar. Seu pai faleceu há 2 meses. O espólio dele foi liquidado há algumas semanas por meio de seu advogado de longa data, Marcus Weave. Era tudo simples, ou assim ela pensava. Mark se inclinou para a frente, sua confiança vacilando pela primeira vez no dia. Que importância tem isso? O Novo Testamento aborda especificamente a disposição desses bens em caso de separação judicial. A mente de Emily se voltou para a casa de campo no Lago Genebra. Seu pai a comprara 5 anos antes como presente de casamento, adicionando os nomes dela e de Mark aos documentos de propriedade. Valia quase $2 milhões
e representava uma parcela significativa do patrimônio conjunto.